Gente, continuando aqui, agora eu já estava limpando a cozinha. E como meu filho de 15 anos tá de férias, eu chamei ele para me ajudar e ele foi. E aí nós começamos aí a limpeza. E enquanto eu limpo, enquanto vocês veem o vídeo eu limpando, eu vou dar continuidade à história que eu falei para vocês. Como eu disse, chegou um homem na minha casa, né? E disse para mim que queria que eu fosse no cartório, mas a sobrinha dele, porque ele tinha comprado um terreno da minha avó, e ele queria que eu fosse assinar para fazer a transferência. E eu fui, levantei, eu estava meio passando mal no dia, não tinha ido trabalhar, que eu na época já fazia algumas diárias, os meninos já estavam um pouco, eu já tinha a Emanuele nessa época, no caso, né? E aí eu já estava fazendo uns bicos, porque meu marido ganhava muito pouco e nesse dia eu não fui trabalhar. Na realidade eu não fazia diária, gente, agora que eu lembrei. Eu trabalhava numa casa de uns conhecidos 3 vezes na semana. E aí eu peguei e fui. Eu fui com destino para ir para o cartório assinar. Mas como Deus, ele é perfeito, né? A sobrinha dele, que estava interessada em comprar o terreno, disse assim: Ei, vamos passar ali na prefeitura primeiro? Eu falei: Vamos. E aí, quando a gente chegou na prefeitura, ela mostrou um contrato que ela tinha. Porém, era um contrato de lan house, sem assinatura, sem reconhecimento, sem nada. Que era um contrato da minha avó, que tinha vendido o terreno para esse homem. E aí ela disse: Então, eu vim aqui saber as informações desse terreno, porque eu estou negociando, comprando ele do meu tio e tal. Aí o homem olhou e falou assim: Qual é o nome do seu tio? Ah, é fulano de tal. Aí o homem disse assim da prefeitura: Então, não tem como ele vender esse terreno para você, porque esse terreno não é dele. Esse terreno é da Patrícia Coimbra da Conceição e do Fabrício Coimbra da Conceição. Aí eu olhei para o homem e falei assim: Como assim o terreno é meu? Ele disse: Sim, o terreno é de vocês, está registrado aqui na prefeitura, o terreno é de vocês. Eu levei um susto, gente, porque assim, na minha adolescência, eu sabia desse terreno, inclusive eu morei num barraquinho nesse terreno, porém, eu não sabia que era nosso. Minha mãe às vezes comentava, mas eu não sabia, eu era muito jovem, então não tinha noção. E como eu disse no outro vídeo, houve uma época que eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de ganhar meu filho mais velho. A minha avó me deu R$ 500, dizendo que tinham vendido um terreno que era meu. E aí eu me lembro até hoje, eu comprei uma cadeirinha de bicicleta para o meu filho e mais alguma coisa que eu não me lembro. E aí, mas eu não sabia que era meu, que era documentado e tudo mais. Quando o homem falou isso, aí ela disse assim: Você quer continuar? A gente vai lá no cartório? Aí eu falei: Não, vamos voltar para casa, porque já que o terreno é meu e do meu irmão documentado, eu vou procurar saber se é meu mesmo, o que eu tenho que fazer e tal. E aí nós voltamos para casa, ela pegou e falou pro tio dela: Olha, tio, não tem como eu comprar esse terreno do senhor, porque esse terreno não é do senhor, esse terreno é dela. Aí ele foi e falou que ele tinha comprado da minha avó. Ele comprou da minha avó, gente, por R$ 1.200. R$ 1.200. E a minha avó já era bem idosa. Aí ele, quando ela falou, ele ficou meio bravo, falou assim: eu vou ficar no prejuízo. Aí eu falei: Não, moço, se depender de mim, o senhor não vai ficar no prejuízo. Porém, eu não tenho condição de comprar um terreno. Eu tenho 4 meninos pequenos, cuido do meu pai. Nessa época, a Emanuele já tinha nascido, né? E se eu tenho um terreno, eu vou lutar por ele. Porém, eu não vou deixar o senhor no prejuízo. E aí, ele ficou muito brabo, falou um monte de coisa, xingou, fez o maior BO. Mas eu falei: Não, moço, fica tranquilo, eu vou procurar saber e eu não vou deixar o senhor no prejuízo. E aí ele foi embora, eu entrei para dentro sem acreditar, já liguei pro meu marido: Amor, eu tenho um terreno. Aí a gente pagava um terreno no Savana. Ele: Sim, a gente está pagando um terreno no Savana, a gente pagava parcela. Falei: Não, amor, não é isso, eu tenho um terreno documentado no meu nome lá no setor 7. Aí ele: Mentira. Eu: Não, é verdade, amor. E aí, gente, eu fiquei assim, sabe, em choques. E falei: E agora, o que eu vou fazer? Na hora eu liguei pro meu irmão e falei: Fábio,
o seu fulano, o seu Moisés, veio atrás de mim para fazer a transferência. Lembra daquele terreno que a avó sempre falava? Pois é, ele é nosso de verdade, é documentado, tá no nosso nome e eu quero lutar por ele. Como meu irmão já tinha casa, carro, ele não tinha nenhuma criança e ele disse assim para mim que quando ele pudesse, ele ia me ajudar, né? E aí eu, nada boba, né? Eu disse assim pra ele, ó, chegou a hora de você me ajudar. Aí ele, como assim? Eu falei, então, abre mão da sua parte pra mim, do terreno. Aí ele, por mim, tudo bem. Aí ele pegou, gente, e abriu mão. Ele falou assim, eu abro mão da parte do terreno pra você. Você pode ficar com o terreno pra você. E aí eu corri, liguei pro meu marido contando, falei, amor, se der certo, a gente vai vender lá no a gente vai vender o terreno lá no setor 7 e aí a gente pode construir no Savana. E aí vai ter que gravar outro vídeo, gente. Gente, esse vídeo vai ter que ter parte 3, tá? Porque a história é bem longa. Acho que vai ter parte 4, parte 5. Tenham paciência comigo.